Bom, cumprimento a mesa na pessoa do Dr. Tiago e boa tarde para todos os presentes. A posicionamento do Conselho da CEMIG e também pelo CONASEM, que eu também represento, nós somos inteiramente favoráveis a medidas de incentivo à expansão da geração distribuída. Tá? Ela é um avanço, gera oportunidades para que os consumidores obtenham reduções do seu consumo, mas para a sociedade também, como um todo, há um incremento do uso de fontes renováveis e no longo prazo uma menor dependência de fontes não renováveis e de grandes reservatórios, que coisa tão comentada por aí atualmente. A proposta da ANEEL apresentada representa um avanço no estímulo à geração distribuída. Tem o nosso apoio, mas não vamos entrar no mérito quanto aos parâmetros propostos, alguns deles, tais como os limites de potência, por entendermos que esses valores podem mudar com a evolução da tecnologia e a maturação da sua aplicação. Achamos que alguns pontos têm que ser revistos ou deixados mais claros. O texto da resolução não fica para nós muito claro sobre a aplicação da compensação entre unidades consumidoras e se aplicando apenas a unidades formalmente reunidas como condomínio. Eu queria dizer o seguinte, como um exemplo, se tem 2 casas ou 3 casas juntas que não são um condomínio, alguém pode fazer um investimento numa das casas e poder trabalhar com esse único investimento para atender a 2 ou 3 residências. Não é um condomínio formalmente constituído, mas é como se fosse um condomínio de 2 ou 3 casas. Não sei como isso não está claro para nós, se isso é possível ou não é possível de ser feito. É evidente que quanto mais se possibilitar algum tipo de investimento, mais a gente pode expandir a mini geração distribuída. Então, esse esclarecimento seria necessário. O impacto nas tarifas, os conselhos em geral, e principalmente, eu coloco pelo meu nome, do CONASEM, eles são contra qualquer aumento de tarifas atualmente. Os aumentos de tarifas têm sido muito pesados para os consumidores e ainda com tendência de aumentar mais ainda, o que nós achamos inaceitável. Agora, os aumentos que estão estimados nessa nota técnica, aparentemente são pequenos e estendidos ao longo do tempo, até 2020 e pouco. Provavelmente esse impacto é muito pouco sentido, em função da oportunidade que essa geração pode trazer como benefício para a sociedade. Agora, esse benefício também, a instalação de uma geração distribuída cada vez mais ampliada, também possibilita a menor utilização de energia de fontes térmicas, que são extremamente caras. Então, muito bem, se vai se aumentar a tarifa em função da redução do mercado para as distribuidoras, vai-se também reduzir as tarifas em função da redução da necessidade da geração térmica mais cara? Então, isso é mais um ponto a ser esclarecido. A participação financeira do consumidor em situações de necessidade de reforço no sistema de distribuição. A ampliação do limite de 1 para 5 megawatts é interessante em termos de incentivo para poder fazer implementar a geração distribuída, mas achamos que os custos das obras de reforço necessárias para consumidores acima de 1 megawatt não devem ser socializadas. Ou seja, até um determinado ponto, tudo bem, fica como está definido, mas acima de 1 megawatt, provavelmente, uma das possibilidades é que esse acréscimo seja de responsabilidade do consumidor, para que os custos dessas obras não impactem as tarifas de todos os consumidores, inclusive aqueles que não têm a mínima condição de fazer qualquer geração fotovoltaica. Com relação à consulta e à formação de acesso, achamos que teremos que eliminar um pouco da burocracia para poder fazer essas autorizações e estabelecer um limite de potência instalada da unidade geradora a ser implantada, abaixo da qual ficam dispensadas as consultas e as informações de acesso. Esse valor poderia ser o limite de 75 kW da microgeração. Nos parece que as etapas de solicitação e parecer de acesso definidos no módulo 3 do PRODIST já são suficientes. Apenas terminando, faltam alguns segundos aí, né? Hoje tomamos conhecimento que o engajamento da ANEEL e algumas questões que envolvem as questões tributárias, porque isso é extremamente importante. Evidentemente que não é só a ANEEL que tem essa responsabilidade, são todos os segmentos da sociedade.
e Ministério, Minas e Energia e mais os políticos em geral. Porque isso envolve Estado, isso envolve a União, envolve os Estados, envolve os municípios. Então, há necessidade de incentivos para poder a energia ir para frente. Não digo dar dinheiro ou subsidiar, mas o critério que foi estabelecido em Minas Gerais deve ser estendido para todos os estados e o limite de benefício, em vez de 5 anos, passar para 10 anos, por causa do payback previsto numa geração distribuída, que não é apenas de 5, é superior a isso. Achamos que o consumidor que quer adquirir e instalar equipamentos de microgeração, ou mini geração, deve ter o mesmo tratamento de um empreendedor, porque ele está investindo em geração. Fazendo uma analogia, poderia ter juros, por exemplo, de TJLP, ou então se utilizasse mais os recursos dos programas de P&D e de eficiência energética para esse fim. Os impostos para venda e instalação de equipamentos de geração distribuída devem ser tais que haja competitividade e atratividade dos negócios. Ou seja, quem está instalando ou quem está vendendo teria uma redução de impostos, porque isso é importante para a sociedade, essa geração, e isso aí, então, é uma política nacional, digamos assim. Não apenas pode concluir, por favor? Então, terminando só isso aqui. São 2 dúvidas. Uma, a possibilidade de um terceiro alugar equipamentos. Não vi como é que está previsto. Ou seja, essa possibilidade econômica de alguém alugar, ser um investidor e ter com algum consumidor algum tipo de compensação por essa instalação. E, por último, apenas uma colocação de exemplo. Eu acho que, como isso é uma necessidade nacional e importante para todos, eu acho que já poderia partir de parte dos governos e dos demais poderes constituídos o exemplo. Ou seja, todos os prédios públicos, instalações públicas, planos habitacionais, já planejarem essas obras com a implantação da energia solar. Ok, muito obrigado.